Fala pessoal, seja bem-vindo ao primeiro podcast e eu tenho o prazer de estar aqui apresentando para vocês esse novo modelo aqui. E o principal foco é bater um papo, é a famosa resenha que as pessoas falam hoje, e isso vai agregar muito não só na vida de quem está ouvindo, mas também de quem vai estar sentado aqui compartilhando muita informação. E nada melhor do que estar num estúdio onde tudo acontece em relação à atividade física, movimento, saúde e vários momentos ali que a gente vai compartilhar com vocês para agregar, né, que esse universo que está crescendo demais, que é o movimento, né, a atividade física e a saúde. Hoje eu tenho o privilégio de estar com um cara que cedeu esse espaço, né, para a gente aqui, para a gente bater um papo, que é o professor Rodrigo Peixoto. É um cara que a gente está aqui acompanhando o trabalho dele, vendo que o crescimento, né, a forma que ele explica, que ele comunica hoje na internet. Então, estamos aqui para bater um papo e compartilhar informação o máximo para vocês, para agregar isso também, né, para os profissionais de educação física, os fisioterapeutas e também você que está aí no esporte ou na saúde que quer melhorar, vai agregar muito para você. Rodrigo, seja bem-vindo ao primeiro podcast. É um prazer enorme, falo com você novamente aqui. Eu tenho o privilégio de estar próximo de você, de estar nesse universo do movimento. E fala um pouco, né, de você, explica um pouco aí da sua trajetória. Primeiro, cara, é um prazer a gente estar começando com esse projeto aí. Eu acho que sempre projetos que venham a agregar para as pessoas, né, que possa melhorar a qualidade de vida, possa melhorar a saúde de alguma forma. Eu sempre vou falar meu sim, tô dentro. Eu acho que a gente precisa de mais pessoas fazendo bem, né? Cara, minha carreira é uma carreira bem de bastante luta, né? De bastante batalha, né? Eu sou formado em Educação Física na Universidade Rural em 1996. Não precisa falar a idade. E aí, cara, eu fiz depois, eu fui nadador, né? Joguei vôlei, então assim, eu era fissurado pela performance humana. E eu, obviamente, comecei a trabalhar com isso, trabalhei com a natação por muito tempo, fui treinador de vôlei por algum tempo, fiz pós-graduação na Rural de treinamento desportivo por causa disso. E aí, numa dessas nuances da vida, um atleta meu, um jovem promissor, sofreu um acidente de carro, um acidente bem severo, e ficou lá em coma quase 3 meses, perdeu um pouco de massa cefálica. E quando ele retornou do coma, eu vi a fisioterapeuta atuando com ele, vi o progresso disso tudo e aquilo me encantou, cara. Eu realmente fiquei impressionado de como o direcionamento do movimento, de como os inputs para o cérebro podiam trazer tanto benefício, né? Ainda mais para alguém que estava ali sem condições de controlar aquilo tudo. E aí fui fazer fisioterapia, né? Eu sou um sedento e um curioso nato. E na fisioterapia realmente eu me encontrei, né? Na verdade, a união das duas fez eu me encontrar. Porque eu gosto até de falar isso sempre, a performance não é só do atleta, né? A performance é de um idoso que levanta da cama com 90 anos todo dia e vai comprar pão e põe sua roupa com uma mobilidade, que amarra o tênis. Então performance é algo que realmente continua me atraindo. E aí eu comecei a me especializar em análise de movimento, em buscar o que podia contribuir ou o que podia atrapalhar o movimento. E aí fiz mestrado em vários locais e sempre assim, algumas respostas não vinham como eu queria, não eram respondidas as minhas perguntas e eu mudava. E hoje eu me encontro na UFRJ, né, como pesquisador lá, iniciando meu doutorado e ainda muito curioso, ainda querendo saber muito e com o movimento diariamente me ajudando a transformar a vida das pessoas, mas ao mesmo tempo me causando dúvidas tremendas de como aquele processo acontece como um todo, né? Como que o cérebro se comporta com tanta informação, como que as tomadas de decisão acontecem e como que a gente pode usar isso em favor das pessoas.
né? Isso é resumidamente um pouco da minha carreira. Eu sou professor universitário também, já há 20 anos. Gosto muito de ensinar, gosto de falar, gosto de... A gente fica pensando em ajudar as pessoas, né? E hoje eu vejo que quando eu consigo entrar penetrar realmente na mente do aluno, de mostrar que isso importa, que ajudar as pessoas faz a diferença na nossa vida, é uma forma que eu tenho de trazer ele para um mundo gigante de conhecimento, né, infinito, e ao mesmo tempo eu estou ajudando o cara que vai ser atendido por ele, né? Então é uma forma que a gente tem de ajudar pessoas, capacitar pessoas que vão ajudar pessoas. Cara, você multiplica o bem. Você é uma geração, assim, eu acompanho agora, mais próximo, né? E eu falo isso muito para as pessoas. Como é que era a fisioterapia? Isso você está falando de que ano que você começou? A físio? Físio comecei em 2000. Era dessa mesma forma o que é hoje em relação à visibilidade, as pessoas aceitarem. Por exemplo, a gente estava conversando aqui antes de a gente começar a gravar sobre a questão de hoje a questão a pessoa cuidar da mente, né? Hoje é normal você falar de um psicólogo que alguns anos atrás tinha esse preconceito. Como é que era a questão da fisioterapia antes de a gente entrar na educação física? Cara, a fisioterapia ela era vista como realmente, como eu vou dizer, uma forma de restabelecer uma parte, principalmente músculo-esquelética, né? O cara teve uma lesão, como é que a gente pode acelerar isso? O cara teve uma entorse, como a gente pode acelerar isso? O esporte fez a fisioterapia ser assim, né? Só que existiam pesquisadores no mundo todo que viam o movimento, viam a fisioterapia neurofuncional, que a gente chama hoje, na época era só fisioterapia neurológica, como algo a ser descoberto, né? Então se buscou aí naquela época muitos aparelhos, muita solução de tecnologia, mas os caras da neuro, eles sempre se mantinham ali pensando no movimento. Isso é um confronto legal, até você me fez pensar e ir num ponto que faz diferença, né? Enquanto se via um lado do esporte, do rendimento, buscando nas máquinas suporte, se via um lado da neuro pensando no movimento, mas desacreditada. A fisioterapia ela chegou num ponto a ser desacreditada porque tinha gente que falava assim, fiz 60 sessões e não melhorou. Eu fico sem fazer nada e melhoro também. E de fato isso acontece, né? Mas o lance não é tão simples quanto se imaginava. Quando você não faz um processo como um todo, a gente vai chegar na parte psíquica que você falou agora, quando você deixa de cumprir uma etapa, você vai ter um preço a pagar. Em algum momento esse preço vai vir à tona. E às vezes o custo para o teu corpo em relação a isso pode ser muito alto. Então aquela fisioterapia, aquele modelo era meio engessado, né? Faz gelo, faz calor, faz choque. Pô, cara, sabe qual que é a minha visão Agora não, porque você me mostrou outro caminho da fisioterapia para mim. Toda vez que eu associava a fisioterapia, eu sempre via bolinha na mão, sabe? Aquelas coisas bem mais, eu não sei se é mecânica que pode ser falado. É porque tentou se criar modelos de trabalho, né? Protocolos. E tudo era protocolo, a fisioterapia era a mãe do protocolo. Eu tenho uma lesão, uma tendinite no dedo tal, tem que fazer isso, 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 isso. Então ela não via que aquele dedo pertencia a alguém. E que aquele alguém tinha uma função. Ela só via a tendinite no dedo. E essa talvez seja a grande diferença. A gente saiu de um modelo que eu olhava um ponto, o dedo, o joelho, para entender o joelho de alguém que faz tal coisa. Isso muda por completo, porque os joelhos não são iguais, os indivíduos não são iguais, né? E a carga dos joelhos também não são iguais, a sua função não é igual. Então, quando se passou a respeitar um pouco mais o indivíduo, o que ele faz em cima do corpo dele, como ele trata o corpo dele, a gente começou a ter mais respostas. E aí hoje a gente vive um momento assim, ao meu ver, fantástico, um momento de quebrar realmente paradigmas,
de talvez ser o marco zero, né? Vamos botar assim. Sim. Eu acho que é o momento da mudança, da virada de chave da fisioterapia. Eu acredito muito que a grande virada da fisioterapia foi a pessoa entender que é o movimento em cima daquilo que realmente o corpo precisa. Porque você sempre fala que a gente não é igual, né? Não. O corpo tem muita diferença de um para outro, né? Nós somos diferentes anatomicamente, fisiologicamente, e mesmo que se fôssemos gêmeos, cara, univitelinos lá, nascendo juntos, com tudo idêntico, a resposta às vivências que nós temos não seriam iguais. Então isso já nos difere. Nós não temos como ser igual. Eu fiz essa brincadeira numa aula minha de fisiologia e eu falei assim, o pessoal, pô, professor, eu queria ser 10% do que você é. Eu falei assim, você vai ser muito melhor, porque você está tendo acesso a muita coisa. E ela falou assim, mas você sabe muito. Eu falei, não, são 30 anos estudando. Não é questão de saber muito, é o tempo que você está em cima disso. E vocês estão tendo o meu conhecimento de 30 anos. Ou seja, vocês estão na minha frente. E ela falou assim, mas tem como não errar, professor? Eu falei, impossível, porque se o indivíduo é único e as vivências são únicas para esse indivíduo, todo dia nascem vários indivíduos, a gente nunca vai saber nada. E é uma verdade, é meio filosófico, né? Mas é uma verdade, a gente trabalha hoje para errar menos. Né? A assertividade do ser humano é muito complexa, porque o ser humano é diferente. A gente não funciona igual, a gente não tem o mesmo número de células, a gente não tem a mesma temperatura, a gente não tem o mesmo padrão de respiração, nosso coração não tem o mesmo tamanho, nosso cérebro não tem as mesmas vivências. Então nós somos muito diferentes, cara. Nessa época da fisioterapia, o esporte já fazia presença ali com você no seu dia a dia ou ainda você estava no universo da fisioterapia e logo depois veio essa parte do atleta, da natação, ou já estava ali junto? Não, já estava, né? A físio ela veio na continuidade da educação física. Cara, como eu fui atleta, né? Meu pai foi atleta, eu fui criado como atleta, eu nadei, eu joguei vôlei, eu joguei futebol, eu era até meio insano com isso. O esporte é vício? Sim, é um vício bom. Só que o problema é que você às vezes ultrapassa os limites do seu corpo, né? Na nossa época não tinha ninguém para nos orientar, né? Dessa forma que hoje a gente tem tanta gente. Ainda hoje tem gente que faz isso, quer emagrecer, corre que é bom. Quero treinar corrida, só corre. Não. Se fosse simples assim, não precisava a gente estudar o que a gente estuda. Eu fiz um conteúdo no meu Instagram falando sobre isso. A primeira coisa que eu vejo que o médico fala quando vê a pessoa acima do peso ou qualquer tipo de, tá com alguma coisa alta, ele fala assim, você gosta de correr? Então ele associa, né, com isso, mas não é só isso, né? Nossa, quem dera que fosse. O cara, na minha concepção hoje, para o cara começar a correr, primeiro tem que saber o histórico dele. Você já correu alguma vez na sua vida? Né? Tem gente que acha que correr é andar rápido. Tem gente que acha que correr é se defender e fazer um trotezinho. O trotezinho, às vezes, ele é mais perigoso do que você correr de fato na posição correta. Porque o trote você corre com o joelho flexo. Essa semana eu peguei um amigo do Rio me ligando, um cara nunca teve nada. Os relatos são sempre os mesmos, né? Nunca teve nada. Porra, corre pra caramba, corre ultramaratona, faz isso, faz aquilo. Nunca sentiu dor no joelho. O cara acha que porque nunca sentiu, ele nunca vai sentir. E, porra, apareceu com uma dor na lateral do joelho, o que pode ser isso? Eu falei assim, cara, não vi ele correndo, ou seja, não avaliei. Mas possivelmente ele corre com o joelho flexo, ele não faz a extensão total do joelho. Sim. A gente tem aqui um tendãozinho desse músculo lateral que passa por ali e fica atritando no côndilo. Quem corre com o joelho flexo, que é o corredor de adventure, ou o cara que trota, que acabou de começar a correr. Esse cara vai se machucar, cara. Esse cara vai se machucar. Porque ele acha que aquilo ali é bom para ele, mas não é, é ruim. Você tem que ter uma orientação, você tem que ter um preparo, você tem que ter um fortalecimento, você tem que ter um ajuste de pisada, você tem que ter um calçado adequado, tu tem que ter um ritmo, tu tem que ser avaliado. Não é simplesmente põe o tênis hoje, acordei e vou correr. Isso que a fisioterapia, nesse caso, agradece, né? Porque o que vai aparecer de gente... Vai chegar esse cara lá na fisioterapia. O que vai aparecer de gente ali para ser tratado, cara, é uma imensidão. E logo isso você já viu que precisava entrar no universo da educação física. Na verdade, eu tentei, cara, achar
uma linha muito tênue entre as duas. Eu acho que a melhor descrição que eu tenho da minha curiosidade eu não entendo hoje, tem gente que fala assim, você é fisioterapeuta ou professor? Eu falei assim, minha cabeça não separa isso, porque o conhecimento ele se interliga, né? Então uma formação soma na outra. Na verdade a fisioterapia veio por uma curiosidade de compreender aquele momento. E eu me apaixonei por isso, pelo movimento. Ela fez eu despertar pelo movimento, não pelo rendimento. A educação física era muito performance. A fisioterapia... Hoje mudou isso? Em relação à educação física, ela só vê só que é tipo assim, o professor de educação física tem que deixar o cara forte, ou não? Mudou muito pouco, infelizmente. Eu venho tentando desbravar isso aí há muito tempo. As pessoas ainda pensam, fortalece, você tem que ficar mais forte, alonga, como se fossem conceitos assim, 2 mais 2 nesse cara vai dar 4, se fizer isso vai acontecer aquilo, e não é bem assim. E o professor de educação física hoje ele tem muito esse hábito ainda de que ter uma boa saúde é ter um corpo com uma escultural. Corpo escultural nunca foi padrão de saúde. Isso pode impactar, né? Quem está assistindo fala assim, caraca, como assim não? Não! Eu tenho pessoas magras que têm problemas severos, eu tenho pessoas fisiculturistas que têm problemas severos de coluna, de quadril, de joelho. Ele só tem uma carcaça, uma lataria legal, mas o motor às vezes não está legal. E qual foi o custo para se atingir aquilo? Então assim, hoje eu sou um defensor do esporte saúde, né? O esporte que realmente melhora a sua condição cardiovascular, melhora as suas condições de se mover para você ter um envelhecimento saudável. Quando você fala de postura, você já está falando de saúde. Postura é saúde, né? A postura, o que é postura? A galera fala assim, tu tem que ter uma postura melhor. O que é uma postura melhor? Uma postura melhor é aquela que você tem a maior economia do seu corpo. Porque isso quer dizer que você está com quase tudo relaxado, bem encaixado. Se você tem um dispêndio de energia grande para manter uma postura, e se aquela postura te causa dor, você não está tendo uma boa postura. Então a boa postura ela é para alguém. A sua boa postura, pelo seu tamanho, pela sua largura de ombro, talvez não seja igual à minha. Nossa postura vai divergir. Mas o que me interessa é que o organismo, para manter esse padrão de postura, seja econômico. Então eu tenho que estar com uma articulação numa condição sem estar impactada, eu tenho que estar com o músculo sem tensionar o tendão. Entende? Eu tenho que estar com uma relação de tensão ajustada. Se eu tiver assim, eu estou numa boa postura. Deixa eu te revelar uma parada. Quando eu cheguei aqui a primeira vez, eu cheguei todo errado, né? Na questão da corrida. Você lembra daquele filme recente aí do Jack Chan, o último que saiu, que o molequinho chega com um casaco aí? Eu me senti aqui, isso. Porque eu cheguei aqui com o pensamento assim, Rodrigo vai chegar aqui e vai me passar treino de corrida, eu quero correr. Você me deu uma bola na mão, velho. E eu falava assim, sobe com a bola. Assim. E eu ficava pensando assim... Bota casaco, tira casaco. Exato. Eu ficava pensando assim, cara, esse cara não vai me botar pra correr, não? Então, eu demorei a entender. Eu acho que a maioria das pessoas hoje não entende esse conceito da postura primeiro. Não. Eu hoje estava batendo um papo numa reunião e a gente tem um autor muito famoso que chama Bricout. Esse cara é francês, acho que é francês. E um amigo um dia lendo falou assim, cara, você é um gênio. Eu falei, por quê, cara? Ele, tô lendo o livro aqui igual um louco. E um dia você falou para mim assim, vai chegar um ponto da performance humana que quem tiver a melhor postura vai ter o melhor rendimento. Isso aí é doideira, hein? E o Bricout falava isso. E ele falou assim, ele me mandou o print do livro do cara. Eu falei assim, cara, que fantástico. E você nem sabia quem era o cara. Não sabia. Eu fui conhecer por intermédio dele. Só que era um raciocínio que eu entendia. Eu falei assim, poxa, se uma boa postura é você ter um conforto articular, uma menor tensão para você poder ter liberdade de gesto, então para o esporte, a melhor postura do esporte vai ter o melhor rendimento. E hoje se preocupa tanto, eu vejo os caras falando, no padrão, postura, olha o gesto, quem não sei o que, corrige o gesto. E eu fico lembrando dessa frase de um grande amigo, Gustavo Ferraz, um grande fisioterapeuta que eu respeito demais. E ele fala, cara, você é um gênio porque você tira as coisas, são conclusões suas, pelo que você estuda e você consegue fechar a conta, né? Porque é meio que uma lógica, né?
Você começa a estudar os conceitos de cada área e do nada você começa a linkar isso tudo. E a minha cabeça começou a funcionar assim. Eu não consigo hoje encaixar nada sem juntar os conceitos todos. Aquele momento está acontecendo aquela situação e eu consigo enxergar. Você acredita assim, você está nas duas áreas, né? Por mais que eu não, acho que eu e a maioria das pessoas que têm um convívio com você ali não conseguem enxergar essas duas áreas separadas. Nem eu. Você acredita que, um pouco agora falando um pouco da faculdade, esse curso ele teria que ser agregado? Ou, se não for agregado, o professor de educação física que vai formar, ele tem que entender de fisioterapia ou vice-versa? Você quer me deixar feliz no primeiro episódio, cara. Cara, meu sonho, eu comentei sobre isso, que a gente vai chegar num ponto que não vai ter fisioterapia e educação física. Vai ter o profissional do movimento com uma especialidade em cada situação. Cara, vou falar um negócio para você sobre isso. É o que eu acho que seria mais lógico. Eu converso muito com a minha esposa sobre a questão da nutrição, que tem algumas coisas que eu acho que poderia ter focado até mais. Tem relação direta. Exatamente. Direta. Porque eu acho que ainda é o meu modo de pensar. Eu acho que ainda é um pouco de... A visão tem que ser um pouco mais atual. É um profissional do movimento que vai se preocupar com o consumo de energia, com dieta. Para mim é tudo a mesma coisa. Porque no final das contas a gente está pensando no ser, no indivíduo. Se movendo, que tem que ter combustível, que tem que ter um consumo. Então assim, que pode ter se machucado, mas todos são do movimento. Né? Todos estão pensando no ser humano. E eu acredito muito nisso, cara. Assim, tem países que já são mais ou menos dessa forma. Os Estados Unidos pensam um pouco assim. Pensa um pouco assim. Pensa um pouco assim. Pô, se o cara quer, por exemplo, na área de esporte, ele só quer natação, ele estuda só aquilo. Ele estuda o que ele trabalha. Eu acho isso assim, inteligente. Acho muito inteligente. Vamos entrar num assunto aqui que você gosta muito. E eu tive... aquilo, cara, quando eu vi aquele corte, né? E você falou uma parada que você fez no seu perfil, que eu falei, cara, assim, a gente estudou a vida inteira o corpo de paradas que tipo assim... Fracionadas. Isso. Cara, explica isso aí. Então, cara, eu dou aula de eu tenho muita, talvez aí, propriedade para falar disso, porque eu dou aula de fisiologia e eu dou aula de biomecânica, que depende da anatomia. Eu não sei se isso realmente foi um pensamento didático, né, para ensinar melhor. Mas é melhor assim? Cara, eu vou te falar que hoje eu duvido um pouco disso, porque no final o garoto que faz a faculdade, que cursa, ele sai pensando que é isolado. É o garoto na musculação que quer passar uma rosca bíceps achando que está trabalhando só os flexores de cotovelo. Na verdade, o cérebro está ali, todos os músculos posturais estão agindo para manter aquela posição. Se eu levar o ombro um pouquinho para frente, vai entrar a cabeça longa, se eu trouxer para trás, vai entrar não sei quem. Mas no final das contas, para que serve essa flexão de cotovelo? É para levantar uma bolsa? É para puxar alguém? Então, assim, o que a gente sabe hoje é que nós funcionamos para você estar aí agora mexendo no seu tênis. Toda a tua postura e sua atenção foram direcionadas ali. Então, para você mexer com o seu dedo no cadarço, você teve que ter primeiro um sistema que controlou sua postura sentado, com a perna cruzada, lembrando que você ia inclinar e tocar no cadarço. Você funcionou como um todo. Você teve gasto de energia, você gastou, sei lá, X ml de carboidrato para fazer isso. Você gastou X neurônios para fazer aquilo. Você teve que manter o seu joelho com uma flexão de X graus, seu quadril com uma rotação de X graus. Nada aconteceu separado. Então você fala que eu mexer aqui envolve isso tudo. Eu tenho certeza absoluta. Hoje a gente se tem algo que a gente tem certeza absoluta, que nós somos assim. E a faculdade com esse modelo de ensinar quem é o tornozelo, quem compõe o tornozelo, quem compõe o joelho, quais são os músculos que fazem tal ação. Hoje a neurociência, na visão em cima do controle disso, ela não fala assim. Ela fala assim, quando o tornozelo está numa posição de descanso, ele tem uma ação maior dos estabilizadores. Se ele vai se levantar e você vai fazer um apoio, na mesma posição, ele tem agora uma tensão diferente de tais grupamentos. Tá. Mas se ele estiver então se deslocando com potência, ele vai mudar. Ou seja, a mesma posição, a mesma articulação,
passou por momentos distintos do corpo todo. E isso eu fui aprender, foi assim uma pergunta talvez mais que eu faço hoje e que as pessoas mais erram. E eu estava numa aula na UFRJ e eu aprendi o controle antecipatório do movimento. Eu falei assim, caramba, que negócio louco é esse? E aí eu falei assim, cara, controle antecipatório do movimento. E aí o professor falou assim, você vai pegar aqui um kettlebell do chão. Qual é o primeiro músculo ativado? Ele fez uma brincadeira assim, qual é o primeiro músculo ativado? Aí todo mundo falou assim, o bíceps. Aí o cara, o ombro. Aí o cara, o punho. Aí o cara, o flexor de dedo. Ele, o core, ele está melhorando. Aí a gente, pô, não sei. Ele, gente, vocês estudam o que na matéria? Gente, controle postural, professor. Controle postural. Se você vai pegar um peso no chão, fazendo um movimento com uma trajetória para trás, quem é o músculo que vai ser acionado primeiro pelo cérebro? Ninguém respondeu. E aí, professor? Ele, quem que controla o nosso corpo de pé? A gente, tornozelo. Aí um olhou para o outro. Tornozelo, cara. Ele, então tá aí a resposta. Ele, sim, mas quem no tornozelo? E aí todo mundo meio assim incrédulo, né? Porque ele começou a fazer a gente entender o que estava acontecendo como um todo. E ele falou assim, é o tibial anterior. A gente, porra, professor, o tibial anterior, sim. Quando você entende uma trajetória do peso que vai te lançar para trás, para você não ir para trás, o tibial anterior segura teu tornozelo para segurar o seu corpo todo. Então começa lá embaixo. E aí os caras têm eletromiografia do corpo inteiro mostrando essas situações. Então você começa a entender que não tem essa separação, nem sentado. E aí realmente você sai daquela zona de conforto e fala assim, cara, tem muito mais coisa por trás disso, né? Porque se o tibial dispara quando eu vou pegar um peso no chão, e aí você fala assim, então será que para eu pegar um peso mais alto o tibial também tem que ser mais capacitado? Então adianta eu só fazer peso alto aqui e deixar ele se ferrar? E aí você começa a entender que o todo tem que ser analisado. E tem uma fala que eu sou apaixonado que no sistema de controle que fala assim, para controle motor, o todo sempre será maior que a soma das partes. Que é o que não é o individual, é o todo. É a primeira pergunta que você fez. Entendi. Cara, isso quando eu ouvi isso, eu falei, cara, não é possível. Eu que sou um cara que, tipo assim, estou muito novo no universo, vejo muito mais próximo de você, eu estou tendo esse privilégio de estar perto de você e ver como que é a importância. Você acha que hoje o aluno, ele sai pensando assim? Alexandre, eu vou te falar assim, o meu aluno, ele sai pelo menos com a pulga atrás da orelha. Que já é um bom sinal. Sai com a pulga atrás da orelha. É aquela fala que eu sempre tenho em qualquer aula minha, em qualquer palestra. Às vezes o cara não compreende muito bem isso, sabe? Às vezes ele realmente não compreende, mas eu falo assim, meu objetivo com vocês aqui hoje é tentar fazer com que vocês saiam daqui me odiando, cheio de raiva, cheio de dúvida. Porque se eu causar isso em vocês, eu de fato entrei na mente de vocês. E eu fico muito feliz com isso, porque eu tenho conseguido causar isso. No dia que todo mundo bater palma para mim e não tiver uma pergunta, eu não penetrei na cabeça deles. Eu gosto de dizer, mas e se? E assim? E tal? Se for assim, eu causei o impacto que eu queria. E hoje eu acho que eu acho que todo mundo tem uma missão, né, cara? Todo mundo vem aqui por um propósito, né? E hoje, eu sempre falo desse lance de deixar um legado. Eu acho que o meu propósito hoje, cara, é marcar essa virada de chave, sabe? Ajudar realmente essa geração. Eu estou no final de uma carreira, vamos colocar assim, né? Tô pelo menos no terço final dela, né? E eu acredito que
usar todo esse conhecimento que eu adquiri ao longo desse tempo todo estudando, vivenciando situações de clientes complexos, e poder mostrar para o garoto que o caminho é um pouco mais complexo, isso vai favorecer muitos que virão para frente. Ser um evangelista, né, do movimento. É uma mudança que não tem jeito, cara. Assim, ela não vai acontecer com instalar de dedos, né? Mas ela está acontecendo. Estava conversando sobre isso, não lembro com quem essa semana, os caras falaram assim, poxa, lembrei, o Henrique Mansur. O Henrique Mansur é meu parceiro da pós-graduação em Juiz de Fora, um cara que é doutor, um cara fera. Ele, porra, Rodrigo, cara, você deu aula de rotacionais na pós-graduação, vim aqui acompanhar a seleção brasileira militar treinando, quando eu vi os caras aquecendo, fazendo mobilidade rotacional, fazendo trabalho com elástico rotacional, ele assim, cara, ele assim, eu quase chorei, que eu vi que o que você fala está acontecendo. Cara, quando foi essa virada de chave que você começou a enxergar esse ponto, que você falou assim, cara, essa linha que eu tenho que, assim, tem muito tempo isso que você já pensa assim? Não, assim, pensando na minha carreira, não, né? Mas pensando no todo, sim. São 8 anos, né? Diria a você que 2015 para cá, isso começou a ficar muito claro para mim. E eu queria compreender algumas coisas acontecendo e eu já falei para você uma vez, você sabe da minha paixão. Eu comecei a tentar entender os caras do futebol americano e eles me desafiam até hoje. Cara, aquilo é doideira. Me desafiam assim extremamente. E eu queria entender como eles conseguiam ser tão rápidos, tão ágeis, sendo tão fortes, não lesionarem músculo, como eles treinavam, como eles se preparavam, né? E aí eu comecei a estudar um modelo deles de trabalho. E eu comecei a ver coisas que não eram comuns para a gente aqui no Brasil. E comecei a ir a fundo nos autores, nos doutores que postavam lá nos clubes da NFL. E aí eu descobri o Myers, né, dos trilhos anatômicos, que ele era um autor que falava um pouco acima do Busquet, que era o anterior, que falava de cadeias musculares, ele falava de cadeias de linhas miofaciais. E aí eu tive que estudar fáscia. Sim. Quando eu comecei a entender toda essa interligação via fáscia, eu falei assim, opa, o buraco é mais embaixo. Eu acho que essas coisas elas são assim mais complexas do que a gente imagina. E aí o mais foi muito, nossa, sabatinado mesmo, bateram muito nele. E a ciência evoluiu e evoluiu também nas capturas, né, nas máquinas. E começaram então a ver que o que ele estava demonstrando era real, por sinal elétrico. Que existiam essas cadeias cruzadas, que ele chamava de linhas espirais ou linha funcional. E os caras começaram a aprofundar isso, aprofundar. E a gente chega nos slings, né? E quando veio o sling, eu falei assim, cara, o sling é o rotacional, que eu prefiro chamar rotacional. Eu achei, depois de um namoro tremendo com esses movimentos de plano transverso, eu achei toda a justificativa. Entende que não foi assim, de uma hora para outra, foi uma construção de anos, mas de desafios. Por que o cara faz isso? Por que o cara faz aquilo? E quando os caras vêm comprovando essa interligação para os músculos, né, que cruzam o nosso corpo, eu falava assim, caraca, em 1992, meu professor de desenvolvimento motor na Faculdade de Educação Física falou que a marcha era cruzada. Isso sempre teve na nossa cara. Mas naquela época você falou, pô... Não, eu só guardei a coordenação cruzada. E de fato. Mas eu nunca pensei em treinar a coordenação cruzada. Nem ninguém. Nem eu, nem ninguém. A fisioterapia tinha recuperação da neurofuncional pensando em diagonais funcionais. A fisio estava um passo à frente. Mas não pensando em performar. Pensando em curar um cara que teve um problema no cérebro. Se liga como é que tinha o cérebro lá atrás já. Já estava lá, cara. Só que o negócio era tão complexo
E as pessoas não entendiam legal. E hoje, quando eu vejo, aí chegando aonde eu queria, a fisioterapia pensando no todo e a educação física pensando no todo, eu falo, cara, agora eu acho que eu estou no lugar certo. Agora eu estou vivendo um mundo que eu me preparei para viver, porque quando eu vejo a gente ter o Guilherme aqui, quando eu vejo ter o Dalbert aqui, porque o Guilherme e o Dalbert, eu posso falar também do seu Luiz, quando eu posso falar do seu Carlos, que, cara, um pai que é um paciente com Parkinson cadeirante, o outro um paciente com a miopatia e o outro um atleta de altíssimo nível, todos sendo trabalhados da mesma forma, por rotacionais. Aí o cara fala assim, mas por que tu faz isso? Eu falei, porque a gente funciona assim. Não me importa a tua doença se você é atleta. Nós funcionamos assim. Você tem suas limitações que eu preciso alcançar por esse caminho. O atleta precisa performar por esse caminho. O outro vai ficar de pé por esse caminho. Então, é tipo assim, olha só. Ao meu ver, você está dizendo que todos esses estão performando. Sim. Independente, porque querendo ou não, o cadeirante levantar Ele chegou andando aqui hoje. Ele chegou andando. Quando ele chegou andando, eu estava lá em cima, eu bati palma, eu falei, aí sim, ganhei meu dia. Por que as pessoas achavam, né? Hoje eu penso assim, né? Acho que eu vou usar a palavra mercado. Né? Na área da saúde, eles sempre estão batendo na tecla hoje sobre a questão da performance. Só que acho que só mudou a forma de ver, porque na verdade a gente sempre performa, como a gente falou aqui. Sim. Você acha que todo movimento é agregado à força ou somente essa questão de postura, questão da articulação? Ou tem que pensar atualmente assim, não, o que eu tenho que fazer aqui no cara é tacar força? Boa pergunta. Sabe por quê? Eu estou convivendo com você, eu estou fazendo umas perguntas, porque no final Boa pergunta. Eu quero o certificado, porque eu estou aprendendo muita coisa. Boa pergunta, porque assim, não é força, nunca foi. É controle. Sempre foi. Controlar quer dizer ter a capacidade de dar uma ordem ao músculo para contrair, para recrutar aquelas unidades motoras com tal intensidade. Então, a intensidade não vem da quilagem, ela vem da necessidade de vencer a quilagem. A necessidade vem do controle. Ah, tá. Dá aquele exemplo do carro com a criança de baixo, como é que é? Poxa, cara, eu vou até chorar disso porque ontem minha esposa me mandou um vídeo que vai estar na minha aula desse final de semana em Belo Horizonte. E isso foi fantástico. A Mônica falou assim, teu sonho realizado. Aí me mandou lá pelo Instagram. Duas crianças de em torno de, vou chutar, uns 8 a 10 anos, magrinhos, um portão gigante e os dois se pendurando no portão. E aí o portão eletrônico se abriu, o de cá pulou, o de lá pulou segurando o portão desencaixou e caiu em cima dele. E aí ele ficou desesperado. O irmãozinho veio, lutou fuga, fisiologia, adrenalina em cima, botou a mão, não deu, botou a mão de outro jeito, não deu. Entrou, botou a mão com raiva, levantou o portão. Ele devia pesar, pelos meus cálculos, uns 15, 16 quilos. O portão devia pesar uns 70. Como que essa criança levantou 5 vezes o peso do corpo dele, sem nunca ter feito musculação? Porque é controle. Controle não é força. Cara, é muito doido. É controle. Isso, cara... Se o profissional de fisioterapia, de educação física entender isso, eu morro feliz, cara. Nunca foi força. Força, ela vai vir de acordo com a necessidade, né, da situação naquele instante. Nós somos seres limitados. O garotinho, numa condição normal, ele não ia nem espirrar o portão. Se não tivesse aquela situação. Ia botar ele ali e faz força, não ia levantar. Ele não ia nem mexer, não ia mover. Ele não tem essa capacidade, porque nós somos fracos. Vou melhorar, porque senão a galera vai ficar brava. Nós somos hoje
limitados por um sistema que é econômico. O nosso sistema, o nosso comando, ele é econômico. Ele sabe quanto que ele tem de energia, quanto que ele pode gastar e ele fica administrando isso. Então ele jamais vai te permitir, numa situação normal, a gente sentado aqui, você gastar a tua energia toda. Agora, numa situação de morte, ele vai. Bota um cachorro, filho, na frente de você para você correr, você vira um keniano. É mais ou menos por aí. É reação de luta ou fuga, é fisiológico. Para isso a gente tem hormônio, para isso a gente tem todo um sistema de informação. Então percebe no garotinho que não teve agachamento, não teve rosca bíceps, não teve, mas ele levantou 5 vezes o peso do corpo. E detalhe, ele nunca treinou levantar aquilo. Mas a primeira ele percebeu, o cérebro aprende o tempo todo. Na segunda ele tentou ajustar, não conseguiu, na terceira ele achou uma posição, o cérebro entende tudo. Não existe movimento errado ou certo para ele, existe aprendizagem. E uma necessidade. Então houve um disparo absurdo, recruta todo mundo e vamos levantar esse portão. E o portão vai se mover. Você pegou muita coisa que você aplicou durante a sua carreira no esporte e trouxe para o universo tipo Totalmente. do bem-estar para todo mundo? Totalmente. E isso agrega, isso dá para fazer? Te falo assim, duas coisas, né? A primeira, entender que eu preciso tirar o teu melhor o tempo todo. Hoje, assim, o Rodrigo fisioterapeuta, se pensar o Rodrigo fisioterapeuta isolado da educação física, o que difere ele de um outro fisioterapeuta? Eu não te faço carinho. Eu quero ser o melhor. Isso para mim desculpa a palavra, isso é foda. Por que isso é... Cara, é performar, mané. Porque não tem jeito. O cara quer chegar num paciente com 100 quilos, com 77 anos, acamado há 6 meses, e fazer um movimento passivo e tirar esse cara da cama. Isso aí... Ele não vai sair nunca. Não vai. Ou ele desafia o peso do corpo dele em relação à gravidade e controla isso, ou ele não vai vencer essa situação. Então, o que acontece? Isso vem do rendimento. A educação física trouxe... Eu consegui trazer isso da educação física para a fisioterapia. E a segunda coisa é o motivar. A físio, ela não... Cara, eu não vejo muito profissional de físio hoje vibrar com o cliente dele. O professor de educação física é aquele cara, é igual cachorro e gato, né? O professor de educação física é o cachorrinho. Mas você acha ele o tempo todo quer fazer festa com você. Você acha que o fisioterapeuta ainda é aquele braço do cara que não tem? Por exemplo, cheguei lá com dor no braço. E aí ele fica mexendo no meu braço lá. Ele não vibra... Ele ainda acha. Tá, a maioria ainda acha. E eu chego pro cara, é assim... Aí olha o ponto que eu te falei de motivação. O cara chega para mim com dor, sem função, sofrendo com aquilo, às vezes não tendo condição de dar comida para a família, de fazer o que ama, de jogar uma bola, de ter um lazer. Ele está carregando aquilo tudo. Ele chega para mim e fala assim, eu não aguento mais. Essa é a frase que eu mais ouço. O cara já está desacreditado, né? Cara, é bom dia. Eu falo assim, o que está acontecendo com você? Eu não aguento mais. Aí eu falo assim, mas por quê? Você está aqui, está bem. Eu vou chegar onde eu quero, tá? Sim. Você está aqui, está bem. Não aguento, doutor, estou assim, assado. Ninguém merece isso, nunca fiz nada para isso. Eu falei, que isso, cara? Tu está aqui. Não, eu vim aqui como última tentativa. Já fiz X sessões em tal lugar, já fiz isso, já fiz aquilo. Falaram que o senhor resolve. O senhor pode me ajudar? Minha primeira resposta, com certeza. Hoje eu já vou te ajudar. Eu estou tratando o cara, estou tratando todo. Lembra do todo? Do todo. Eu estou invadindo a mente dele. Você pode. Essa é a minha informação para ele. Ele falou, o que você não consegue? Ele dói aqui, dói ali, dói assim, dói assado. E eu começo, e se a gente fizer assim, dói? Não. Assim te alivia? Sim. Eu começo a avaliá-lo e as condições que levaram ele àquilo. Quando eu acabo de avaliar, eu falo assim, acho que você vai ter uma surpresa hoje, hein? Tu vai sair daqui no mínimo 50% melhor do que quando você chegou. Ele, sério, doutor? Com certeza.
Então, o que eu aprendi hoje, estudando neurociências, que a primeira condição é o cérebro. Eu preciso tratar... Hoje a gente tem um modelo que a gente chama de biopsicossocial, né? Eu preciso tratar o psíquico primeiro. Esse cara chegou mal. Se eu não levantar ele, nada acontece. Outro dia eu recebi um cliente aqui que estava à base de morfina, tinha ficado 60 dias internado, que uma vez por semana estava fazendo morfina, e ele me ligou e falou assim, me ajuda, pelo amor de Deus, eu estou com muita dor. O cara que faz morfina, o que o Rodrigo pode fazer? Quase nada. E ele falou assim, me atende agora. Eu falei assim, poxa, agora eu não posso, cara, mas eu posso às 3. Mas fica tranquilo que eu vou te deixar bem. E por não dar para ser antes não, eu falei, fica tranquilo, eu estou chegando, você vai ficar bem. Eu começo a tratar ele pelo telefone. E aí esse dia foi até legal, porque isso foi aqui no estúdio, meu sócio estava ali, tentando conversar com ele. Quando eu cheguei, ele estava com aquela cara para baixo. Eu falei, consegue subir, cara? Ele, consigo. Vamos lá, cara, vou resolver isso aí. Cheguei lá em cima, olhei, avaliei e falei assim, cara, tem uma saída sensacional para você. Porque eu testei os músculos que eram para estar disparando com uma sensação de dor, né, uma sensação de desconforto, todos deram negativo. Eu falei, psicossomático, está somatizando. A dor dele não está na estrutura, a dor está no sofrimento. E aí, quando eu compreendo essa dor, eu falei, cara, eu vou te botar uma parada aqui que só os atletas usam, os caras usam, cara, é super potente e vai te resolver. O cara, sério, fica tranquilo, tu vai ver só. Você já sabia que era a mente do cara, a cabeça. Botei eletroestimulação nele, e falei assim, no seu limite, tem que ser no limite, não resolve. Motivando. Botei a corrente elétrica bem alta, ele, cara, isso é pesado, hein? Falei, por isso que vai dar resultado. Ele, tá bom assim? Tá. Peguei minha poltroninha, sentei de frente para ele. E aí, cara, como é que você tá? Eu comecei a tratar a cabeça dele. Deixei o choque fazer a função. É óbvio que ele não é um placebo, né? Ele tem fisiologia que suporta ali a melhora. Mas eu tratei a cabeça dele. Falei, o futebol, cara, tá jogando? Porra, cara, tá... Falei, pô, tu vai jogar, cara, fica tranquilo. Pô, vou mesmo, cara. Vai, cara, tu fica tranquilo, tu vai jogar teu futebol, tu vai levar tua vida numa boa, fica tranquilo. Ele, pô, será que esse final de semana eu jogo? Eu falei, pô, cara, se você suportar o choque aí, tá com tempo? Eu falei, vou fazer 2 protocolos em você, hein? Ia fazer um só, vou fazer 2. Tu vai sair daqui hoje outro. O cara desceu rindo e foi jogar futebol no dia. Cara, é a mesma situação do comprimido, né, do remédio, que a pessoa tira e coloca um de farinha, o cara melhorou, o cara, a dor de cabeça foi embora. Cara, não tem remédio nenhum, irmão. Mas entendeu a diferença mente desse padrão de físio? Que você não está vendo só o joelho, só a coluna. Tu está vendo um cara que tem uma coluna que ele sofre com ela, mas que ele carrega problema do trabalho dele, que ele carrega problema com o sócio dele, com o funcionário dele, com o amigo dele, talvez com a mulher dele, com o filho dele. Esse cara está somando tudo naquele momento, canalizando para a coluna. Mas ele não está com nada, eu estou te falando, ele não estava com nada. Ele estava somatizando aquilo tudo e o cérebro manifestou aquilo como dor na coluna. Cara, vamos falar uma parada que eu presenciei com você de um raio-x. Lembra daquele raio-x que o Luan trouxe da menina? Que a coluna dela estava... Eu não entendo de raio-x, eu vi aquela situação daquela menina da coluna toda ruim, toda torta. Ah, tá. Você lembra? Sim, sim, sim. Como é que você vê hoje a questão da postura dos mais novos? A gente passou por um período muito complexo, um período muito difícil que foi a pandemia, né? E o que aconteceu que a gente está carregando e passando aí hoje um momento muito difícil? Essas crianças estavam no momento de estirão, né? No momento de teu crescimento, no momento de maturação. O momento daquele que você, à medida que cresce, seu corpo também se fortalece, se estrutura, né? Isso acontece junto. E o que aconteceu com essas crianças? Eles deram um estirão, ficaram mais pesados, ficaram mais compridos, né? Uma distância maior do solo. Sim. Mas os músculos não puderam acompanhar, porque eles estavam sentados, porque eles estavam em outros momentos. E aí esses garotos começaram então, por não ter músculos estruturais
que suportassem, começaram a se autoajustar para a cadeira deles de estudo, para a cama, para a televisão que eles ficavam, para o computador. E foram 2 anos, né, cara? Nossa, é muita coisa. Foram cara. 2 anos com uma estrutura assim... Hoje a gente vê que foi muito rápido, mas na verdade são 2 anos. Desordenada. Cara. Então o garoto que tinha 11, ele passou o 12 e o 13 em casa. O 14 ele saiu de casa, ele tinha 1,60 m, foi para 1,70 m, ele tinha 55 kg, ele foi para 70. E eu tenho uma força da gravidade comprimindo ele pro chão, pô. Então ele não tinha estrutura para suportar essa carga. E obviamente ele começou então a apresentar problemas posturais graves. Isso é uma coisa legal para quem estiver ouvindo, né? Que os pais possam aí estar observando os filhos mais de perto, né? Tá observando o filho sem camisa, sem roupa e ver se de fato eles estão simétricos. Olha a altura do ombro, olha a altura do quadril, vê se as perninhas estão iguais. Porque a gente vai ter uma geração problemática em relação à postura, que é um pós-pandemia, né? E a gente, por acaso, né? A gente está no mês de conscientização da escoliose. Estamos entrando no mês de conscientização da escoliose. E isso é uma coisa muito importante. E tem que começar com o pai. É o primeiro que tem que ter condição de identificar, né? Aquele desequilíbrio. O pai ele tem que conhecer o filho como eu conheço um atleta. Né? Pô, você está mancando. Pô, você está com o ombro caído hoje, está acontecendo alguma coisa, está com dor. O pai tem que realmente ser mais participativo nesse momento, porque a gente vai ter aí realmente uma geração que ficou com um gap motor, né, com um gap estrutural grande. E eu não sei se a gente vai conseguir ofertar a eles realmente uma reestruturação tão rápido. Ponto bom para a gente mencionar aqui agora, mestre no movimento. Como é que a galera começou a falar isso contigo? Esse nome é engraçado porque esse nome ele não... Tem gente que pode até achar que soar como arrogância, mas não. Quem deu esse nome para mim foram os alunos da pós-graduação, né? Que eu criava movimentos com elástico, que eu criava movimentos diferentes e falava os porquês, os caras, caraca, você é o mestre do movimento. E os caras começavam às vezes a postar material de aula da pós, pô, aula hoje com o mestre do movimento. E aí isso foi ficando, foi o nome que foi dado a mim, não que eu escolhi. E eu acho engraçado porque até hoje eles brincam, você é o mestre, você é o gênio do movimento. Eu falei assim, cara, que engraçado, porque para mim aquilo é uma normalidade, eu não consigo enxergar as coisas hoje fracionadas. Eu só consigo enxergar as coisas integradas. Você falou aí, movimento associado ao elástico, né? Sim. Como é que foi esse universo de você começar a entender que o elástico ia começar a dar o resultado que você estava buscando? Cara, em 2015, no futebol, eu era chefe do departamento de fisiologia de um clube, e aí o clube tinha uma grade, né? E dentro dessa grade vários mosquetões e vários elásticos de tensões diferentes, mas elásticos pequenos. E aí eu comecei a prescrever na reabilitação lá movimentos que hora saíam de baixo, hora saíam do meio, hora saíam de cima. E aí eu comecei a entender que aquilo você podia encaixar um giro, porque o elástico te dava a condição, você podia mudar a posição da força, mudar o vetor de força, né? E eu falei, caraca, esse negócio é interessante, né? Porque você põe a força na posição, na condição que você quiser. Então você consegue ajustar, né? As tensões, as velocidades. Eu falei, cara, que gama de possibilidade. E aí eu comecei a trabalhar com os elásticos que eram os garrotinhos, né? E a criar essas condições, ainda meio sem uma direção tão firme como eu tenho hoje em relação aos trilhos, né? As linhas, aos slings, mas reproduzindo gestos próximos ao específico. Então lá em 2015 eu já enxergava o elástico como um implemento, né, capaz de reproduzir o gesto que o cara praticava. Um chute, uma aceleração, uma frenagem, uma mudança de direção. Coisa que a máquina não me dava. E eu falava assim, poxa, isso aqui é muito real para o que o cara vai transferir lá para o esporte dele. No caso, na época, o futebol. Não faz sentido eu fazer peso que torna ele lento nessa condição e o elástico gera uma tensão capaz de potencializar esse momento.
E isso então me causou um insight, né, cara? E eu comecei a trabalhar com elástico. Só que engraçado que lá na fisioterapia lá atrás, nós tínhamos as bands. Volto a dizer que a fisioterapia lá atrás já trabalhava esses elásticos. E assim... Mas já usava com movimento? Eu já usava, mas subutilizado. Por isso que você fala que a fisioterapia estava sempre na frente A fisioterapia, da educação física? Por mais que seja mais nova, né, de profissão Sim. de tempo do que a educação física, eu acho que teve mais ciência nela num período. Então ela evoluiu mais. E a educação física ficou muito no modelo old school, né? No pain, no gain. E muito nessa situação. E, cara, isso ficou enraizado de um jeito que os caras não conseguiam sair desse modelo. E a fisioterapia ficava tentando, né? Erro e acerto, e ela foi evoluindo. E os bens vêm de lá. Não, a gente tem aqui no bastidores aqui um professor de educação física que ele falou para mim, eu achei sensacional. Ele falou, cara, hoje eu penso mais na questão do movimento, da reabilitação. Isso para mim já é um superar de uma barreira, né? De o cara já tá pensando fora da caixa. Não, sem dúvida. O Ale, eu saí do futebol em 2016. Querendo sair ou não? Não, saí. Não, mas no foco assim, cara... Não, fui demitido mesmo, problemas políticos do clube. Aí em 2018 eu tive que me reinventar, né? E eu trabalhei então dentro de uma academia, onde eu tinha a minha sala, meu espaço. Mas quando eu precisava do movimento, eu até criava muitos movimentos em 2 metros quadrados. Mas às vezes eu precisava de algo mais. E eu tinha tanto a sala de dança da academia, como às vezes eu queria trazer com cabo, polia e elástico, né? Usar para atleta, né? A demanda, né, era maior. E eu subia com elástico. Os super bands chegaram, não existia super band. Eles chegaram, então eu subi com o super band enrolado no tronco. E aí, cara, a molecada sacaneava lá, já vem o X-Men, já vem o não sei o quê, já vem a fisioterapiazinha, já vem as invenções, os malabarismos. 2018 para mim foi muito duro, porque eu fui muito criticado. Cara, assim, as pessoas não fazem ideia do quanto que eu fui criticado, do que eu passei. E a Mônica chegou a um ponto que ela não queria subir mais para o salão de musculação com o cliente, porque nós éramos literalmente zoados, sabe? E ninguém tinha elástico, ninguém tinha. Isso eu te afirmo, ninguém tinha. Enfim. Você não via isso como um material de dentro da academia, né? Não, eu levava o meu, não tinha. Ninguém tinha. E aí eu comecei a trabalhar, cara. Os resultados começaram a vir, comecei a trabalhar, a estudar, cada vez sendo mais requisitado para curso, para palestra, cada vez mais estudo, 2019 começou a amenizar levemente. 2020 ainda tinham pessoas que persistiam na brincadeira. E hoje nós estamos em 2023, na mesma academia, se você for todos os profissionais e academia, os caras têm o seu atiracolo, o seu elástico, e a academia disponibiliza. E os mesmos caras que zoavam falam que hoje eu sou uma referência. Vou ser bem sincero com você uma parada. Eu acho que tudo tem que acontecer isso. Tem que ter aquele cara, o incrédulo. Porque isso eu acho que faz você até indo mais pra frente. Porque, tipo assim, cara, eu tô na corrida, eu já levei porrada pra caraca na corrida. Muita porrada, ao ponto que eu pensava assim, esses caras fazem pra te paralisar. E quando você vai superando essas coisas, aí você vê aquele mesmo cara que te criticava e hoje te apoia ou te ajuda em alguma situação, ou às vezes usa o exercício que você prescreve. Cara, eu acho que isso está na profissão, acho que tem que passar esses espinhos. Assim, acho que faz parte do amadurecimento, faz parte de todo o crescimento. É óbvio que as suas devidas proporções. Claro. Todos os gênios lá de trás foram execrados, quando não queimados, né? Por pensar diferente, e depois reconheceram a genialidade. Não sou gênio, mas eu estudo muito, sou muito curioso. Cara, isso é muito, eu sou muito feliz nesses conceitos. É muito prazeroso hoje você, agora esse final de semana você vai estar em Belo Horizonte, você já está rodando bem aí, não só no Rio. É prazeroso você ver esse movimento que você está levando e está ganhando força, né? Cara, eu vou te responder
mas primeiro você leu a mensagem de um aluno. Cara, aquilo é sensacional. Eu falei para você sobre aquilo, eu falei, cara, não tem dinheiro que paga. Eu fiz questão de compartilhar com vocês, né, com o time, o poder que isso tem. E quando você vê um aluno terminando a graduação falar que chegou a pensar em parar o curso, porque ele enxergava como eu, e os outros professores não enxergavam. E ele achou que estava no lugar errado. E ele chegar ao ponto de, quando me conheceu, entender que aquilo era o que ele buscava. Ele passar a usar os conceitos na avó que estava mal, quase morrendo, e a avó hoje fica feliz esperando ele chegar e tá super móvel. Eu acho que isso responde à pergunta, né, cara? Não, assim, é fato. Não tem como eu não falar que não é, porque, na verdade, o transformar daquela pessoa, né, não somente da avó e do profissional, o futuro profissional, é sensacional, é sinal que o seu trem tá no trilho certo. E hoje eu sou feliz, cara, assim, demais, porque, cara, eu vim de família muito simples, né? Tem uma história bem legal, eu acho uma história bem legal de superação. De várias situações. E quando eu chego numa sala hoje, igual eu vou para BH, vou para São Paulo, vou para Salvador, e os caras chegam lá e me recebem sempre muito bem, igual fui para Imperatriz ano passado. Uma baita da experiência, né, cara? E os caras estão ali para me ouvir e eu falo assim, cara, que loucura, né? Eles estão aqui para eu tentar transformar a vida deles, porque eles pagaram. E eu hoje, eu sempre, quando entro numa sala, né, eu sempre faço a minha oração e falo, pô, cara, eles estão pagando, às vezes caro, para eu mudar a vida deles, profissional. E eu levo isso muito a sério, você não faz ideia quanto que eu levo isso a sério. E eu chego a ser até, talvez, sistemático demais. A Mônica fala, cara, calma, tu tá dando o teu melhor. Eu falo assim, eu preciso dar o meu melhor toda hora. Eu me cobro muito em relação a isso, porque o que eu falei, eu estive em Valença com a minha tia, com a minha mãe, e minha tia falava assim, você sempre foi diferente. Você veio de uma escola pública, seu pai falava que não tinha condição de pagar a faculdade, não tinha condição de pagar cursinho, você pegava livro emprestado e ia para a biblioteca da escola estudar sozinho. E eu sempre pensei nisso, cara, transformar, né? As transformações, elas têm que acontecer. E hoje eu ser um promotor dessa transformação, isso mexe muito comigo, porque eu vejo muitas pessoas ajudando outras pessoas, eu tenho relatos, né? A gente trabalha junto lá e você vê os relatos. Eu não estou mentindo. São muitos. O que chega para mim, chega para você. Você mexe na minha conta. E aquilo ali, cara, para mim tem momentos que eu sento e dá uma vontade de chorar. O Guilherme me fez chorar muito há 2 semanas atrás. Tem gente que acha que a gente é de pedra, né? E até a inibição dele sair, ele botar aquilo para fora publicamente, é uma transformação. Claro. Eu estou transformando a vida de um garoto, né? E isso me marcou muito, cara. Eu falei assim, cara, que poder que a gente tem realmente de mexer com essas pessoas. E hoje, quando eu acabo uma aula, a Mônica fala assim, cara, você não senta. Você começa a aula 8 horas da manhã, tu para às 6 horas. Eu vi após. Só que cara, é o dia inteiro o cara em pé falando e jorrando conhecimento. Mas isso é muito velho. doido, porque você viu, eu trabalhei a semana inteira, eu tô aqui cansado, amanhã eu vou viajar e eu vou chegar em BH cansado e eu vou ficar de 8 às 18. Cara, é assim, Deus sustentando o tempo todo mesmo, sabe? Aquela parada que é digno, é nobre, é para ajudar e o cara lá em cima é fera, ele sustenta. Tanto que às vezes eu chego num hotel, tipo assim, eu tenho uma mulher espetacular, eu chego no hotel e ela fala assim, descansa. E eu deito, cara, ela traz comida, traz água na cama porque eu estou no meu limite. E isso acontece sempre. Cara, você tem gente que acha que isso é piada. Você falou uma parada muito maneira, eu me identifico muito com isso que você está falando sobre a questão da mulher. Né? A gente está aqui no estúdio, tem um bastidor, tem uma mulher pensante, e sempre eu acho que tem que ter essa questão da mulher, porque eu vivo isso muito na minha casa. Porque a gente trabalha junto, eu também sou atleta, eu tenho esse lado de a minha esposa me dando esse suporte e, cara, faz uma grande diferença até para o seu propósito dar certo. Faz. Então, isso, quando você mencionou, eu falo, cara, que bom que você entende, você sabe que ela é peça fundamental. Hoje aconteceu uma coisa muito legal aqui, eu estava
na reunião, né? E aí, quando acabou a reunião, veio o outro professor também para fazer a reunião comigo, de uns projetos, ele é até ultramaratonista. E aí ele falou assim, cara, queria te parabenizar. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou assim, hoje eu olhei com outros olhos. Aí eu falei assim, o estúdio, você enxergou alguma coisa diferente? Ele disse assim, não, cara. Eu vi a sua esposa chegar, me receber, subir, pegar uma vassoura, um pano, limpar a frente enquanto eu estava sentado, limpar ali em cima e limpar o banheiro, sendo que ela tem os seus colaboradores. Eu vi a proprietária me receber, fazer uma função sem vergonha. Ele falou assim, isso é uma mulher de valor. Isso é um time, né? Sim. E ele falou isso para a Mônica depois, né? Então, assim, eu acho que a gente hoje é essa sintonia, a gente depende. Eu tenho amigos que falam assim, cara, seu casamento é muito maneiro, você... o tempo todo vocês estão juntos e tal. Eu falo assim, cara, mas a gente briga também, mas a diferença é que o ideal, né, a busca é a mesma. A mesma vontade, né? Então, assim, funciona. E ela brinca, a gente tem uma frase que ela fala comigo, que ela fala assim, eu te empurro e você me leva. É isso aí. É mais ou menos o que eu ouvi, bate muito isso que você está falando. Um amigo meu falou uma vez, ele falou assim, Alexandre, quanto mais eu conseguir jogar você para cima, eu vou conseguir junto. Então vai muito nisso que você está mencionando. É isso. Então é assim, todo mundo no mesmo propósito, na mesma função ali de querer ir realmente para frente. Rodrigo, para a gente finalizar, o que você falaria, né, para as pessoas que estão vendo o lado profissional, né, o futuro profissional ali, o aluno, qual que é o ponto importante que ele tem que priorizar? E logo depois, o que você falaria para a pessoa no dia a dia em relação à postura? O que ela deve ter atenção? Vamos começar pela segunda. Eu acho que a pessoa hoje ela precisa pensar que o problema da postura está na posição que você fica por mais tempo. Toda dor relacionada à postura, a sua investigação tem que ser onde você fica mais tempo. Se você consegue entender, como por exemplo, você senta no seu trabalho, como você dorme, que são as posturas que a gente mais repete, e você passa então a quebrar essa rotina, né? Você está sentado com a perna cruzada o tempo todo. Se daqui a 1 hora você pelo menos levanta, vai ao banheiro, toma uma água e retorna, você quebrou a postura, você não tem ali a repetição dela sem ter um descanso, como se fosse um exercício. Então essas pausas, essas quebras de postura, elas são essenciais hoje para o cara, tanto no trabalho quanto no sono. Acho que isso aí talvez seja a melhor dica de todas, né? Observe onde você fica mais tempo. Sim. E, obviamente, se mova. Né? Que foi o que eu acabei de falar. Sim. Você saiu de uma postura estática, você se moveu, você vai quebrar esse padrão. Agora, o que falar para a galera, né? Assim, professores, fisioterapeutas. O aluno ali. O aluno, né? Que é o futuro profissional. O aluno que vai ser o futuro profissional. Eu preciso falar da minha história um pouco em relação a isso, de forma rápida. Eu me lembro perfeitamente em 1992, eu tinha acabado de entrar na Rural, e aí ia ter um congresso chamado, na época, EMAF, Encontro Mineiro de Atividade Física, que hoje se tornou ENAF, Encontro Nacional, existe até hoje. Um evento muito sólido. E a Rural disponibilizou um ônibus para a gente, um ônibus que não era de poltrona, era um ônibus de banquinho duro. Tipo de linha? Que era o ônibus da faculdade, para viajar incríveis 12 horas. Meu Deus. E aí o meu padrinho falou assim, vai, cara. Eu falei, não tenho dinheiro. Ele falou assim, o que precisa pagar? Eu falei, o hotel e comida, e o congresso. Aí o meu pai, não, o congresso eu tenho dinheiro para pagar, o resto não. Aí meu padrinho pagou, e eu no primeiro período da faculdade,
eu estava no congresso estudando. Eu tenho hoje lá, no mínimo, uns 35 certificados só desse encontro. Eu fui todos os anos mesmo e depois também de formado. Tipo, você foi no período da faculdade, E depois formou formado. e continuou. Então, assim, o que eu deixo de mensagem com isso? Eu estou fazendo meu doutorado. O que mudou de 1992, de quando eu entrei na faculdade até hoje? Nada. Eu nunca deixei de estudar. E hoje, assim, podem tirar tudo de mim, mas o que eu sei, filhão, Cara. não. Estava conversando com o Rodrigo, cara, esses dias. Eu falei, cara, o maior poder que a gente tem é sobre o conhecimento e também saber se comunicar. Sabe uma parada que você falou para mim? Que eu não esqueço disso. E eu levo isso para mim e falo com a maioria das pessoas. A comunicação, quando você foi conversar com o seu pai, quando você foi explicar uma parada, ele falou, o problema não é só eu que não sei, é você que sabe e não sabe me explicar. Cara, isso é foda. Meu pai tinha a 4ª série, cara. Cara, isso é doideira. E um dia, isso aí para mim foi inesquecível. Ali que você aprendeu realmente a comunicar? Ali que eu aprendi que eu preciso mudar a fala o tempo todo para atingir as pessoas. Por isso que eu acho que talvez eu me comunique tão bem. Meu pai me ensinou isso. Não adianta você saber tudo e falar só do jeito que você sabe. O jeito que você está falando é o jeito que você sabe, não que o cara entende. Hoje eu sei adequar a minha fala para falar com o médico, com o engenheiro, com o aluno, com o senhor que faz a limpeza, sobre a mesma dor na coluna. Eu consigo atingir os 4 com o mesmo problema, porque meu pai falou uma vez, eu falei assim, pô, cara, como é que você não entende isso? Ele, eu tenho 4ª série. O letrado, ele usou dessa forma, o letrado é você. Então, se você não consegue passar uma informação que não sou eu que sei, a falha está em você, não está em mim. Cara, aquilo eu não foi... estudei. E eu quebrei, tive aquele choque moral. Uma porrada, né, meu irmão? Aquele murro no nariz e eu falei assim, pai, ele tem razão. Você tem razão, deixa eu tentar te explicar então de outro jeito. E essa frase mudou minha vida e mudou minha comunicação. Eu acho que talvez, a gente fala tanto de virada de chave, né? A virada de chave do professor foi essa, saber me comunicar. E hoje o meu orientador mesmo fala, às vezes a gente está lá, tem 4 pós-doutores palestrando e eu, no nível mais baixo de todos ali, de título, né? Uhum. E ele fala assim, quem entrega mais é o Rodrigo. Porque você já viu como é que o olho deles brilha quando ele fala? O nosso, às vezes, ele está mexendo no celular, está coçando. Porque, na verdade, eu consigo simplificar a fala. É óbvio que quando você vai num congresso, não dá para ser tão simples, né? Mas eu consigo adequar a fala. Eu consigo tanto falar mais superficial, quanto mais profundo aquele assunto, de acordo com as pessoas que estão ali. E, às vezes, com vocabulário simples. Eu acho que talvez esse seja o meu maior dom, mas que veio de um despertar realmente do meu pai. Isso aí foi muito marcante, né? Muito importante. São aquelas coisinhas na tua vida que você toma aquela punhalada e fala assim, cara, acorda, meu. Mas eu acho que isso foi a ativação do seu dom. Possivelmente. O dom tem que ser ativado em algum momento e foi ali. É o despertar de fato, né? Exatamente. Eu acho que sim. Acredito muito que sim, porque eu aprendi a adequar o jeito de falar, né? Eu acho que a mensagem que a gente tem que deixar hoje, para mim, é essa, cara. Estuda, aplica, erra, entende o que errou, estuda e vai consertar, sabe? Errei várias vezes, não tenho vergonha, erro até hoje. Isso é normal. Hoje eu só tento errar menos e que o meu erro não comprometa o meu cliente, né? Eu acho que isso que é o mais importante. Igual o médico me mostrou ontem, o médico que eu atendo, cirurgião de ombro, o cara foi fazer um supino com 300 quilos inclinado. O número vazou para trás. Aí eu te pergunto, em troca de quê? Né? Aí eu te falo, o profissional que estava perto, se ele tem um conhecimento, ele fala assim, por que, cara, tu quer fazer isso? Você tem uma estrutura, toda estrutura pode quebrar, ela tem seu ponto de quebra. Nenhuma estrutura é rígida ao máximo. Ah, você tem um castelo tal, mas uma bala de canhão a tal velocidade desse tamanhozinho pode destruir o muro. A gente é a mesma coisa, né? E aí, às vezes, os caras acham que são Superman. E a geração jovem, ela tem muito isso, né? Ela
ela ouve muito pouco em relação a essas coisas. Ela aprende, às vezes, um pouco, e às vezes é tão pouco que ela domina aquilo ali, que ela entende que aquilo ali é o conhecimento como um todo. Isso aqui é o cara que está olhando aqui na caixa, ele só vê a parede da caixa. Ele não vê o bumper, ele não vê o kettlebell, ele não vê a luz, ele não vê a porta, ele não vê a casa, ele não vê o morro, ele não consegue ver por cima do morro. Então ele está aqui vendo, ele está bloqueado. E essa molecada está um pouco assim, porque não estuda. E não escuta as outras pessoas também. A forma de sair daqui, de parar de lá da caixa, é estudar, cara. Não tem jeito. É o conhecimento. Mestre, se deixar a gente fica aqui umas 3 horas e coitado desse povo que está aqui, né? A gente tem bastante... Agradeço a equipe que está aqui, né, Rodrigo? O espaço, o Luan, você, e todos os seus profissionais que estão aqui, ajudaram a montar. Esse não é somente o primeiro, vai vir vários, né? Para a gente bater um papo, e foi um prazer enorme de estar conversando com você, sabendo mais dessa sua vivência no universo do movimento, da recuperação, da lesão. Isso é muito importante para a gente que está chegando agora nesse universo do bem-estar, da saúde, e entender que nem tudo é somente a estética, nem tudo é somente a gente olhar e falar, cara, é um corpo bonito. Não, é um corpo saudável num todo, né? Eu acho que esse é o ponto. A estética hoje, para mim, ela é 0,1 de importância do corpo da pessoa. Tem muita coisa mais importante. Tem muita coisa ali. A estética pode até vir, né? Ela vai vir. O resultado de ela tudo. Vai vir, mas eu prefiro que ela venha realmente cercada de coisas funcionais, de possibilidades realmente daquele ser humano ser o melhor que ele pode, né? O mais eficiente que ele pode em todas as suas possibilidades, e não simplesmente uma carcaça. É igual você pegar uma Ferrari e botar um jegue dentro para puxar, não adianta nada, né? Carcaça é linda, mas... É um jegue bonito. Gente, então esse foi o papo, foi bom demais, Rodrigo, obrigado, cara. Valeu. Foi um papo sensacional e espero que vocês gostem. Sua rede social vai estar tudo aí, onde a gente for postar, vai estar tudo embaixo, todas as informações, e até a próxima!